Olá, pessoal, bem-vindo novamente a mais uma aula, nossa segunda aula do nosso curso, né, de 10 lições. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as maldições. O que a Bíblia fala sobre maldições? A gente sempre pensa assim, né, que tem aquele versículo famoso que Jesus foi maldição por nós, né, e que muitas pessoas acham que naquele momento se encerrou as maldições, né? Jesus ele foi maldição para justamente a gente poder ter o acesso à possibilidade de se livrar delas, se livrar de toda acusação do inimigo que pode sim produzir as maldições das nossas vidas, né? A Bíblia fala assim, ó, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que nós perdemos lá do Éden, né? Então, nós perdemos a glória de Deus. Então, vamos voltar lá um pouquinho e pensar assim o que aconteceu lá no Éden, né? Eu sempre gosto de voltar com vocês lá, porque lá é a nossa referência de destino. É de lá que a gente saiu e se tornou hoje o que a gente é do homem caído. Então vocês entendem, né, que todos nós pagamos o que Adão e Eva cometeu, né? Então tem uma lei ali de consequência, né? Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, a terra toda adoeceu, tá? Por conta do pecado deles. Mas também, né, que Deus, como se tivesse Deus puniu o Adão e Eva justamente porque eles desobedeceram. Então, as maldições é o castigo da desobediência, né? Porque são muitas maldições, tá? Não é só a maldição. São muitas maldições que acompanham aqueles que não obedecem. Ah, mas Jesus já levou na cruz todos os meus pecados, então eu não preciso mais ficar preocupado. Sim, a gente tem que ficar, não é preocupado, mas a gente tem que sim sair desse lugar onde as maldições possam nos tocar, que é o lugar da desobediência à palavra de Deus. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, ela pode sim vir sobre nós como se fosse um teto para a nossa própria maldade. Então, a maldição, gente, é uma lei espiritual, tá? Ela não pertence ao diabo. Ela é uma lei que está dentro da palavra de Deus. Então, logo ali, quando em Gênesis 3:14, fala assim, ó, maldita és a terra entre todos os animais. Então, ali Deus estava amaldiçoando a serpente. Então, ela mudou de forma. Então, ela saiu de uma forma bela e mudou para um animal que rastejava sobre o próprio ventre. Então, a maldição tem essa característica de nos transformar em algo que pertence à maldição. Então, por exemplo, a terra, ela não tinha esses destempéres na época, né? Onde tinha ali o jardim do Éden, tá? Hoje em dia, ou chove demais, ou chove de menos, ou tem seca, ou você não sabe se vai plantar e se vai colher, por conta de nós estarmos com uma terra que está debaixo de maldição, justamente por causa do pecado, tá? E o nosso pecado, ele adoece a terra, tá? Porque nós somos a terra, né? O ser humano foi tirado da terra e foi feito do pó. Então a gente acaba voltando para o pó e tudo aquilo que a gente faz vai automaticamente adoecer também esse planeta, essa terra que o Senhor nos deu. Então ali vai falando, né, que a terra foi amaldiçoada, que a mulher teria filhos com dores, que o homem teria que arar a terra e teriam pragas nessa terra. Então mostra uma característica de uma terra que está debaixo de maldição por causa do pecado do homem. E a maldição ainda tem outras características, tá? Ali depois que a Caim matou Abel, mostra que Deus amaldiçoou ainda mais Caim. Então tem níveis, tá? Então Deus pode acentuar o peso de acordo com as permissões que nós damos em relação aos pecados, tá? Então, por exemplo, numa geração sofreram algumas punições, estavam debaixo de maldição, só que essa geração, ela agravou ainda mais os próprios pecados, as próprias iniquidades, e a outra de uma maldição vai sofrer consequências ainda maiores por conta das iniquidades dessa geração. Como foi no caso de Caim e Abel, ele não podia ser morto, né? Ele ia ter que sofrer as consequências da maldição por toda a vida e não poderia morrer delas, não poderia ser morto por ninguém. Então houve um agravamento em relação ao que aconteceu ali com Caim e Abel. Então agravou aquilo que ele vivia. Então nós temos o poder de agravar o castigo de Deus para nossas vidas. Outra característica de maldição, que é a maldição invertida, que fala ali
quando Noé desceu da arca, né? Tanto que ele desceu no Monte Ararat. Ararat significa maldição invertida, onde o pai amaldiçoou o filho, tá? E automaticamente a maldição ela vai amaldiçoar outras gerações, tanto que ele fala ali, ó, ali no Gênesis 5, 29. Não, um pouquinho, não, desculpa, Gênesis 9, 25 e 26. E disse: maldito seja Canaã, né? Quando ele estava amaldiçoando Cão, ele estava já amaldiçoando o filho dele. Estão falando, olha, as maldições vão chegar até os seus filhos. E seja servo de seus irmãos. Então, o poder que a gente tem de amaldiçoar como autoridade. Então, os pais têm uma autoridade sobre os filhos. A gente pode também amaldiçoar os filhos e abrir ainda mais castigos sobre a vida desse filho. Então, tem 3 coisas sobre a maldição. Primeiro, a maldição que essa terra está. Segundo, então, repetindo para vocês, é que a gente pode agravar as maldições. E terceiro, que nós temos o poder como autoridade de amaldiçoar ou abençoar aqueles que estão abaixo de nós em relação à nossa autoridade, quando pais e mães, tá? Então, automaticamente, quando você amaldiçoa uma geração ou abençoa uma geração, você está amaldiçoando não somente aquela pessoa, mas sim as gerações daquela pessoa, tá? E depois, fala muito das maldições ali no capítulo 28 de Deuteronômio, aonde fala quais serão as consequências, né? Então, a maldição ela tem o poder, como eu falei para vocês, de nos transformar, como foi a questão da serpente. Então, ela foi transformada. E fala, em Deuteronômio 28, como que a gente vai sendo transformado. Então, você vai casar com uma mulher boazinha e depois ela vai esconder a comida e ainda vai comer o próprio filho e não vai dividir. Então, a maldição tem esse poder de ir nos transformando em algo que é a cara da iniquidade, né? Ou a cara daquele que está sofrendo da iniquidade. Mas no final, a consequência final da maldição, quando alguém quando as pessoas elas não se arrependem, é a destruição do nome, né? Então, ali em Deuteronômio 28, 20, fala: o Senhor destruirá, tá? E depois ainda fala lá em Salmos 34, 16, irei desarraigar da terra a memória dele. Depois ali em Jeremias também, 22, 7, 9. Depois ali em Deuteronômio 29 e 20. Então fala que Deus iria destruir as famílias aquelas que não iriam obedecessem ou não se arrependessem dos seus pecados, tá? Então, como aconteceu lá com Noé, Deus prometeu que não iria mais destruir a terra, tá? Mesmo que assim, a maldade continua crescendo. Então, por que Deus destruiu a terra? Então, ele amaldiçoou e o homem, com a maldade dele, aquilo ia se corrompendo e ia ficando cada dia pior, até o ponto de Deus falar assim: olha, eu acho que eu vou ter que destruir tudo. Tá? Então, que ele destruiu tudo, deixou uma única família com seus filhos, noras e a sua esposa. E a partir dali ele prometeu para aquele homem: olha, eu não vou mais destruir a terra completamente com água, tá? Eu vou colocar um arco aqui, vou fazer uma aliança com vocês de que eu não vou destruir a terra mais assim. Só que mesmo assim, o homem continuou sendo mal, né? Ali com o primeiro casal ali, já aconteceu novamente o pecado em relação aos filhos dele, de ter visto a nudez do pai, tá? Então ali já mostrava que a maldade já estava no coração do homem e aquilo iria novamente se multiplicar. Então o que Deus fez? Para poder manter essa terra habitável, gente, porque assim, a gente só consegue morar aqui por causa da lei de Deus, por causa das maldições, tá? Porque senão seria insuportável, gente, as pessoas se matariam nas ruas, seria algo assim, terrível de se ver. Tá? Então a maldição ela segura, então ela tem doenças, ela tem morte, ela tem falência, ela tem fome, mas que o final dessa situação da maldição é a destruição da família, aquele nome vai ser desarraigado da terra, tá? Então, por exemplo, uma família que vem vindo de história de maldade, de iniquidade, de pecados, e que nunca ninguém se arrependeu. E Deus sempre cercando a gente, com toda a bondade em todas as gerações o tempo todo.
porque Deus é bom, tá? E Ele vai nos cercar com a bondade dele. Então, tudo que acontece de bom na nossa vida é Deus, tá? Tudo. Então, Ele vai sempre nos cercar com a bondade dele o tempo todo. E isso vai chamar a gente para arrependimento, tá? E a gente não vem uma geração, não vem duas gerações, não vem a segunda, mais uma geração, e vai passando o tempo, tá? Então, para que e a maldade naquela família vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o ponto onde Deus fala assim: olha, a única forma de parar a maldade dessa família é desarraigar o nome dela sobre a terra, então destruir a família. Tá? Então, por isso que as famílias elas vêm se definhando. Então, antes tinha 20 filhos, depois tinha 10, depois tinha 5, um exemplo, tá, gente? Depois, hoje em dia, a Malemar tem 1, tá? Por quê? Porque o objetivo é simplesmente exterminar os nomes das pessoas na Terra. E qual que é a atividade de Satanás, tá? É que a gente não venha se arrepender. A gente não se arrependendo, a gente não vai voltar para o nosso destino, a gente não vai ter direito daquilo que Deus preparou para a gente quanto filhos, tá? Então, o objetivo de Satanás na Terra é que através do espírito do anticristo, é nos enganar, tá? Para que a gente não venha a se arrepender dos nossos pecados e que a gente não possa transformar as gerações e criar um legado de bênção, e sim de repetição e de maldição e de castigo. Então, o final das famílias, segundo a lei de Deus, elas serem exterminadas. Então, não pode mais destruir tudo, mas a única forma de segurar a maldade sobre a terra ainda é desaparecer o nome daquela família da terra, porque senão ela vai perpetuando maldade de geração em geração, tá? Mas, assim, né, a Bíblia, ela nos dá esse poder de pais que possam libertar os filhos, né? E tanto que Deus colocou a última profecia lá de Malaquias, seria isso. Queria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque isso é a forma que a Bíblia encontra, que Deus encontrou de restaurar todas as coisas. É a conversão. Mas que muitos, ainda assim, eles preferem não fazer essa obra pela família dele, né? Um exemplo clássico que a Bíblia fala é o exemplo lá do rei Ezequias, que está lá em 2 Reis 20 e 18, que ele fala assim, ó, se Deus, o profeta vai lá falar para ele, olha, você errou e por causa de você, teus filhos serão eunucos na Babilônia. Daí ele falou assim, tá bom, não tem problema. Ele falou assim, haverá paz e segurança em meus dias? Se haver paz e segurança em meus dias, tá bom. Eu não me importo o que vai acontecer com as próximas gerações, né? E assim foi, segundo a palavra dele, assim aconteceu. Os filhos deles se tornaram eunucos na Babilônia. Um exemplo desses filhos da nobreza, né? Porque ele era rei, foi Daniel, né? Daniel morreu sem legado, sem uma geração posterior a ele, para poder continuar. Então, mesmo sendo justo, a palavra, as decisões dos pais têm grande poder sobre a vida dos filhos, né? Principalmente em relação à bênção e em relação às maldições. E depois tem muitos versículos que vai falando de maldição por toda a Bíblia, né? Provérbios, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ela é abençoada. Depois lá em Provérbios 26, 2, também fala maldição sem causa não se cumpre, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Depois também lá em Hebreus, a terra que produz bênção e maldição, né? A gente pode produzir como terra bênção ou maldição. Depois em Gálatas, Jesus se fez maldição por nós, que é o versículo que muitos se agarram para falar assim, não, acabou as maldições. Tá? Mas lá em Apocalipse 22, 3, ali é a última palavra que fala de onde que não terá mais maldição, que é quando a gente for glorificado, quando na Nova Jerusalém é o único lugar que não terá mais maldições. Então aqui nós vamos viver as consequências das maldições das nossas vidas, tá? E a maldição se representa muito como repetições. Então, por exemplo, o que aconteceu numa geração, ela vai acontecer na outra geração, para quê? Para que há a possibilidade para a gente poder se arrepender. Então, a repetição é um jeito que a maldição usa para a gente poder nos levar ao arrependimento. Então, por exemplo, uma pessoa naquela família morre
infarto, na outra geração outros morrem de infarto, porque está falando, olha, tem um pecado que está dando uma legalidade específica para que essas pessoas elas morram de certa doença, tá? Porque as doenças elas são castigos da maldição, né? Então tem um pecado que está mostrando ali que as pessoas estão morrendo por causa da maldição, porque tem pecado ali que não foi confessado, né? Então essas repetições que acontecem de geração em geração é a característica da maldição. Tá? Ah, mas a minha mãe não estudou, eu estudei. Só que você, no que você vive, mesmo tendo estudado, né, vai ser as mesmas coisas que sua mãe viveu sem estudo. Tá? Então, assim, não é isso que vai nos diferenciar, não é a força do nosso braço, mas sim as legalidades dadas pelos nossos pais, avós e bisavós, que mantém, sim, o rigor da maldição sobre nossas vidas, mostrando que tem algo errado. Tá? Então a maldição é a lei de Deus, que não é do diabo, vou repetir de novo para vocês, mostrando que tem algo de errado na nossa vida e que a gente precisa se arrepender e confessar para que Deus possa endireitar as nossas veredas, tá bom? Então esse é um pouquinho resumo da nossa aula de hoje, né? Para quem perdeu ela presencialmente, fica aí para vocês assistirem e saber do que se trata essa segunda aula sobre as maldições. Um abraço a todos e até a próxima aula.